Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre relacionamento. Qual é o papel da mulher dentro de um relacionamento saudável? Você aí de casa já fez essa pergunta? Você que é mulher? Hoje vamos falar aqui mais com as mulheres. E para estar falando comigo, ela que é mentora de mulheres, especialista em relacionamento, Camila Frade. Camila, gratidão por você estar aqui no Natcast, por trazer esse tema, né, diferente, para estar falando aí com as mulheres e que os homens também aprendem um pouquinho em Sim, casa, né, o né? relacionamento saudável ele é construído, né, então é Sim, importante também os homens entenderem, né, o papel deles quanto da mulher, né. legal. Camila, fala um pouquinho de você, por que que você escolheu essa profissão, o que que você passou aí, né, para chegar, olha, eu quero fazer isso, trabalhar com mulheres. Primeiramente quero agradecer aqui a participação do Natcast, é um prazer enorme, né, inclusive falar sobre esse assunto, que é pouco falado, né, Bem pouco inclusive, falado. né, todo mundo quer um relacionamento saudável, mas ninguém discute para saber o que precisa fazer exatamente para chegar nesse nível, né, de ter um relacionamento saudável. Então, o que que me levou, né, a trabalhar com mulheres, a trabalhar com esse resgate, né, da essência Sim. feminina? Foi quando eu passei por toda essa situação de de passar por situações de relacionamento tóxico, né, e também de ser uma mulher que talvez estava indisponível para um relacionamento saudável, né. Então, como a gente estava conversando aqui, nada melhor do que a gente ter as nossas próprias experiências, né, para poder entender o lado dessa mulher que está em busca de ser uma mulher, mais compreensiva, mais entregue, né, para que de fato seja construído esse relacionamento saudável. Ai, legal. Como que é, Camila, trabalhar com mulheres, né? Como a gente falou, por que esse tema? Porque é um tema que é muito pouco falado. Infelizmente, agora que algumas pessoas estão começando a ir falar, Uhum. inclusive você, né, tá vindo trazendo esse conhecimento, porque justamente tanto homens como mulheres passam por relacionamento tóxico e Sim. às vezes está tão acostumado, né, na toxicidade ali, que quando encontra algo bom, que é leve, tem medo, faz de tudo para afastar, né? Então, aí entra na dinâmica da autossabotagem, né, do Sim, famoso "tá muito bom para ser verdade". E aí quando chega alguém disponível, né, para poder entregar, ela não quer, ela vai fazer de tudo, porque já tá com aquela dor, né, de que ele tá fazendo e vai me ferir, né, ele tá me entregando sim, porque ele quer me prejudicar de alguma forma, né. Então, de fato, é um assunto que poucas mulheres sabem, né, que a maioria dos resultados das consequências que nós temos, tanto nos nossos relacionamentos quanto na nossa vida em amizades, no trabalho, é por conta dessas feridas emocionais, né, por algo que não foi olhado, né. É importante a gente deixar frisado que a gente acaba fugindo, ninguém quer olhar para essa dor, né, para esse passado. Então sim. evita e sai atropelando tudo e não entende que só acaba amontoando, né, um monte de sujeira, né. Então já chega num outro relacionamento cheio de bagagem, né. E É, já vai aí de um para o outro, já né? vai de um por outro. Eu passei por isso, eu era Sim, assim, eu nessa também questão. passei. Não deu certo, o próximo, né, e Sim, nem entendeu o nem que que resolveu o aconteceu. passado, né? É, e aí vai amontoando e cada vez vai chegando com mais bagagem no próximo relacionamento e sem entender a sua função, né, dentro de um relacionamento, o que você deve fazer e para que existe o relacionamento, né. Legal, olha só para você aí de casa, hein? Grande conhecimento para as mulheres aí, a gente está trazendo sobre essa questão de relacionamento, relacionamento saudável, porque você pode sim ter um relacionamento que tem amigas que às vezes falam assim, ah, já não acredito mais nisso, que a Uhum. gente vai estar entrando aí, né, nesse assunto. Mas Camila, antes da gente entrar, me fala assim, uma grande lição que você teve na sua vida. Pode ser tanto pessoal ou profissional. Qual foi, assim, uma virada de chave que você teve? Poxa, essa foi a minha o resgate, né, igual você É. falou da transformação também poderia ser uma, mas, assim, que você viu que foi uma grande virada na sua vida. Nath, foi em 2020, né, a pandemia veio e, assim, foi eu digo que foi até uma oportunidade de muita gente se autoconhecer,
né? No qual não pôde se esconder atrás do trabalho, se esconder atrás de festas, né? Então foi algo exatamente que aconteceu comigo. A gente teve uma crise financeira muito forte, né? Tivemos que sair até da cidade que nós morávamos, na Praia Grande, para morar na casa da minha sogra. Então, assim, foi um baque muito grande que me fez desenvolver crise de pânico e de ansiedade. Então, eu entrei em crise. Por quê? Porque eu entendi que o problema estava em mim, né? Até o momento que a gente não tem essa certa Consciência, né? consciência, os outros são os culpados, né? A gente se coloca muito fácil em lugar de vítima. Então, em 2020, eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa porque já era algo que estava acontecendo que para mim era invisível. Eu falei assim, por que que as minhas coisas não estão dando errado? Por que que meu relacionamento está muito ruim? Por que que o relacionamento com os meus filhos, né? Sou mãe de 4 filhos, né? Então, Que bênção. 2 jovens, né? E 2 menores. Então, assim, tudo estava ruim. Tudo estava Sim. ruim. Então, foi aí que eu fui em busca, né? Eu falo que eu tive até uma treta com Deus, né? Eu falei assim, mas eu não acredito que o Senhor criou seres humanos para viver dessa forma aqui no qual eu estou vivendo, né? E aí foi que numa madrugada, só para você ter uma noção, porque quando a gente entra naquele sentimento de indignação, algo acontece, né? Tipo, eu não aceito mais isso para minha vida. Então, começaram a aparecer pessoas falando sobre desenvolvimento emocional. E a chave, Nath, é essa questão de a gente entender que 5% é o nosso consciente e 95% é o inconsciente. Então, foi uma fase que eu entendi que o resultado que estava ali na minha frente era devido às minhas emoções mal resolvidas, as minhas feridas desde pequena. Eu falei, aí você começa a falar, meu Deus, né? Você não sabe nem se você agradece pela verdade ou se você fala, não, eu não quero mais, não vai ter mais como resolver. A primeira coisa que a gente acha que não tem como resolver, né? E aceitar que é um processo. Então, essa foi uma das maiores lições. E do lado profissional, hoje com as minhas alunas, assim, eu vejo de fato elas sendo resgatadas de volta, né? Então eu já vi desde meninas que estavam aí com um relacionamento de namoro enrolado, noivar e casar em menos de 1 ano, né? E tá morando de frente pra praia, Legal. a cura de endometriose quando você tá com seu feminino saudável, né? Então são situações que de fato, quando você tá disposta a uma nova transformação, uma nova jornada, é uma transformação no corpo, na alma e no espírito, né? Então, aí você confirma mais o seu trabalho, né? Você tem mais certeza do que você faz quando você Sabe que tá vê. no caminho certo, né? Sim, sim. E o que eu vejo, né? Na minha família, né? No meu relacionamento com o Éder, com os meus filhos. Quando a gente se coloca no nosso lugar, tudo se encaixa, né? Os relacionamentos todos ficam saudáveis. Que legal. E Camila, qual hoje o maior desafio, né, que é a sua profissão ali com as suas alunas? Como que você vê, qual o maior desafio que você tem com elas? Olha, assim como comigo, Nath, é tirarem elas do lugar de vítima, né? De entender que tá bom, passou, né? Olha essa ferida, sara isso e você começa a ser protagonista da sua vida. Então, é o lugar de julgamento, né? E a questão dela entender que o controle não está nas mãos dela. A E- gente quer controlar tudo, né? Principalmente, acho que todas as mulheres isso. têm essa questão do controle. É o mais difícil de eu trazer essa consciência para elas, né? Sim. Elas sabem, ai, tá bom, eu tenho que sair do controle. Só que muitas vezes elas não conseguem colocar em prática isso. Quando vê, ela já tá em cima do marido, em cima do namorado. E isso é insegurança, né? Talvez ali pelo cenário que ela viveu dentro de casa desde a infância, ela não confia mais em ninguém. Então, ela não é uma mulher relaxada. Então, eu mesma, eu não era uma mulher relaxada, né? E aí fica aquele conflito, né? Você quer que o cara faz, aí ele vai fazer, aí você fala, não, não tá desse jeito, Não né? tá Então, bom? é tentar moldar, né, o Sim, homem do jeitinho que você quer, tipo um boneco, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é insustentável. Porque você não tem controle sobre as coisas, né? Se a gente for olhar, a gente não tem controle, tipo, para, coração. Não tem, né? Para de circular o sangue. Não tem como a gente fazer isso, né? sim. E eu acredito que a mulher, para ela chegar nesse nível de soltar o controle, é quando também ela trata esse lado espiritual dela, né? Como que a pessoa ela consegue identificar, para quem não tem consciência nenhuma, um exemplo, não tem uma
profissional Uhum. para estar ali te ajudando, uma terapeuta, uma mentora. Como que a pessoa ela pode identificar que ela é controladora e que ela tá sendo vítima também? Porque quando a gente já tem consciência, eu já fui uma pessoa muito controladora. Uhum. E às vezes eu falo, sim, também já fui vítima, só que eu Uhum. não tinha consciência. Uhum. Hoje, quando eu tento controlar alguma coisa, eu falo comigo mesmo, opa, peraí, tá acontecendo isso. Então eu já tenho a consciência, porque eu estudo, tem Aham. tudo. Mas e para uma pessoa que não tem consciência nenhuma? Como que ela vai saber se ela tá se passando ali por vitimismo, tá sendo uma pessoa vítima, ou que ela é uma pessoa que quer controlar? Olha, geralmente a pessoa que ela tá no controle, principalmente a mulher, as coisas não estão dando certo. Porque Sim. ela não confia na capacidade das pessoas, né. E, na maioria das vezes, essa mulher ela é tão controladora que ela quer resolver até problemas que não são delas. Eu era muito assim, eu queria ajudar todo mundo, resolver o problema de todo mundo. É exatamente isso. E aí como que ela controla? Na verdade, não é que ela dá conta de tudo, ela dá conta pela metade. Não, é impossível, humanamente impossível, né, uma pessoa dar conta de tudo e querer ter o controle, né. Tem situações até que eu não devo nem interferir nem dos meus filhos, eu tenho que deixar eles resolverem, entende? Porque a gente impede o crescimento do outro também. O outro precisa errar, dentro Com de um certeza. relacionamento ele precisa errar. E qual que é a mulher, por exemplo, dentro de um casamento no qual ela tem ali a função de de elevar esse homem? É observar ali, talvez a gente até vai ver que ele vai errar, vai acontecer alguma coisa, mas entregar uma sugestão, né. Você não acha melhor fazer assim, assim, assado? E não mandar ou julgar, falar: "Ó, você tá fazendo tudo errado, vai dar tudo errado", porque você abaixa, né, você falta o respeito com essa pessoa, ele também está em aprendizado, então a gente entra meio que numa questão de soberba, de achar que sabe mais do que as pessoas, né. Então é a gente entender que o outro também precisa errar para aprender. Né, e quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente precisa entender que a gente precisa elevar essa pessoa, né, elogiar. Tem o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, exatamente ele explica o quê? As pessoas elas querem ser aceitas, amadas e aprovadas, né, então elas não querem, ser apontadas o dedo, né, então o relacionamento ele é construído quando os 2 estão dispostos, né. É importante a gente deixar isso bem claro, que os 2 estando dispostos a criar um relacionamento, aí cada um vai buscar o que se deve fazer dentro desse relacionamento. Então uma pessoa que ela não tem essa consciência, geralmente ela não vai querer nem ouvir. Sim. Ela não vai querer nem ouvir, falar assim: "Não, deixa ele fazer". Porque no início vai ter transtorno, né, como se fosse uma obra, desconstruir tudo, gente. É tudo que a gente vê, ouve desde lá da infância, Isso. como você foi criada, você tem que realmente é demolir tudo que você Demolir, aprendeu. demolir. Você tem que Então demolir tudo aquilo e começar de novo, porque às vezes tem muita crença, padrões familiares que a gente precisa quebrar, e sim. não é Não é fácil. fácil. E aí, dentro do meu relacionamento, né, por isso que eu falo que eu sou o exemplo, tinha, as questões do Éder, da infância dele, que os pais se separaram, então, é como se tivesse ouvido uma ruína dentro da casa, né, de repente mãe e pai separados, e eu perdi meu pai também, aos 4 anos de idade, né, então ali tinha aquela carência paterna, ele também tinha esses problemas com a mãe e com o Abandono, pai, né. né, porque a criança ela culpa alguém, ela sempre está do lado de alguém, e aí, o que que acontece? A gente vai projetar isso nos relacionamentos, né, então, para quem não tem consciência, a primeira coisa que eu falo é assim: "Vai lá na sua infância e vê o que que aconteceu. Como que foi sua infância? Quais foram os primeiros relacionamentos que você viu, assistiu, né, da sua mãe, do seu pai, dos tios, né, porque você vai observando ali, né, os relacionamentos das pessoas e você vai armazenando tudo isso, É né. uma É uma bagagem, né. bagagem, gente, é muita coisa, né. Então, assim, dá para arrumar, é uma expansão de consciência, é uma cura de alma, né. Se a gente for entrar em assunto de vibracional, tudo, é o que a gente vibra dentro da gente, né, e do medo, né, dessa questão da sobrevivência, a questão da energia masculina e feminina, né, quando a gente passa por essas situações na infância, o que que acontece? Predomina na gente a energia masculina, que é a energia da sobrevivência.
né? Então a gente não olha para a nossa essência Pro feminina, feminino, não né? olha, não Muita sabe nem o é, que que é isso. Que é eu nem, olha, sinceramente, eu nem, sim. né? Não tinha me aprofundado nesse assunto. Eu falo da feminilidade por conta da questão, muitas mulheres estão masculino, que é a questão do masculino e do Uhum, feminino. Porque é justamente o que você falou, às vezes lá na infância, teve que fazer o quê? Sobrevivência. Daí vem o uhum, instinto masculino. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinha, daí vai fazendo o quê? Se sobrecarregando. Quantas e quantas mulheres, nossas mães, nossas avós, bisavós, quantas que elas não carregavam tudo sozinha? sim. Durante muito tempo. E daí cresce a questão do masculino. Aí tudo é essa questão de energia, né? A gente vibra, a gente vai atrair aquilo que a gente tá Sim, vibrando. exatamente. E essa questão é também a maioria das pessoas não sabem, né, que a gente tem essas 2 energias dentro de nós, né. Tem gente que não acredita, fala assim, quando eu falo sobre feminino e masculino, o pessoal olha assim com uma cara pra mim e fala assim: essa menina é doida, o que que ela É, tá e se a falando? gente for olhar, nós somos Sim, 50% mãe e 50% pai, né. Então, o homem, ele é o quê? Ele é a força, né, a sim. mulher é ali a nutrição, o acolhimento, a beleza, né. E se a gente for olhar pelos princípios ali bíblicos, é exatamente ali onde foi construído Adão e Eva, né, cada um com as suas funções, né. Então, as pessoas de fato, é difícil aceitar, porque é uma negação do erro ali, né, não quero olhar para isso, vou viver dessa forma. Mas quando a gente entende que nós temos essas 2 energias e que elas são importantes, e a gente só precisa ter o quê? O O equilíbrio, né. equilíbrio. No meu e-book, tem um e-book que se chama O Resgate, eu falo exatamente sobre isso, sobre essa troca de personalidade, eu falo, né, que a mulher Sim. ela acaba adotando uma personalidade masculina, e esquece totalmente e usa, às vezes, manipulando o feminino, que é algo que eu também já fiz, né, quando vai no encontro, alguma coisa assim, né, na época de paquerinha, aí você se coloca toda feminina, toda naquela tentativa de ser aceita, né. É, e quando a gente fala do feminino, não é só você ir lá e se arrumar, fazer uma não, vai Não, muito, muito, muito muito mais além. além. Até a gente falando assim, quem me conhece há muito tempo, agora não, de 2 anos pra cá eu tô muito feminina, mas antes, não, por isso que eu falo, não é só a maquiagem, mas Não antes eu é. tinha um masculino gigante. Meu masculino, nos meus relacionamentos, eu fazia o papel praticamente ali do homem, Uhum. né? E assim, e aí é normal, né. É algo normal, quando a gente vê hoje é algo normal, a mulher chegar e pagar conta, a mulher chegar e pedir namoro, né, e dominar né, e até o homem, Não né, pedir sempre ajuda. tá nessas tão penetrante, eu falo, né. Sim, Ela que vai, ela que faz e faz e faz e faz, até que chega um momento que ela não sabe nem receber. Não consegue receber um elogio, não consegue receber um presente, né, não consegue receber nada, nada da eu não vida. conseguia, eu não sabia pedir ajuda. Igual Hum. você falou do presente, eu não gostava, eu gostava, eu era a pessoa que fazia, tomava a frente de tudo. Ah, se era para ir num restaurante, tomava a As frente. surpresas, né. E daí chegou um tempo que quando a gente começa a ter consciência, né, buscar o autoconhecimento, que foi quando eu procurei ajuda, aí eu comecei a analisar meus relacionamentos passados, eu falava: "Meu Meu, aí você Deus", porque assiste. você não acredita, eu também não sabia pedir ajuda. Eu tinha, Uhum. assim, eu achava que eu nunca precisaria de pedir ajuda, então o meu masculino estava lá. E acontece muito, como também existem homens que tá com o O feminino muito feminino. grande, né, Camila? Exatamente, homens mais passivos, né. Sim, E quando a gente vai estudar sobre a influência feminina, eu falo que as pessoas vão ficar até meio bravas, né, mas a mulher ela tem essa influência, assim, de abaixar o homem, né, de castrar. sim, tem. Literalmente castrar o homem, porque é uma questão de atmosfera, né. Provavelmente você já chegou em alguma casa de alguma mulher e você já chegou, você já sentiu, né, ou leveza ou aquela sombra, né. Já. Então é exatamente isso que a mulher faz, porque o cara ele não vai fazer mais nada, porque ele não quer ser ferido também, né. Na Bíblia está escrito, né, é melhor que vá viver no deserto do que com uma mulher chata, então se Deus está falando isso é porque é real, né, É. e a sábia edifica e a tola destrói. Então é exatamente isso, ela mesma destrói só no falar, né, só no mandar, nas palavras, né, porque a gente edifica as pessoas não só no fazer, mas no Muito falar não falar, também, né? né. Então, é algo que tem acontecido muito, as mulheres estão reclamando dos homens, estão mais tranquilão, não estão fazendo mais nada, mas elas também não conseguem enxergar que elas estão fazendo tudo.
tudo Não que adianta deveria você ser. cobrar alguém ou algo se você já faz tudo. É bacana você tocar nesse assunto do receber, que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, aconteceu isso comigo num evento que eu tava, junto com o Éder, e eu já tava cansada, eu tava de staff, e aí quando eu vejo ele tá vindo com a cadeira, sabe? Eu falei, gente, aí já começa aquilo, eu não pedi, eu não estou cansada. O É, que as pessoas vão pensar? Aí você vai vendo que as crenças que você tem, o que as pessoas vão pensar? Que eu tô precisando de cadeira, que eu tô cansada, sabe? E aí ele sim. chegou, e ele vindo com a cadeira, e eu falei, meu Deus, eu não vou aceitar, eu vou aceitar. Sabe aquela briga, eu vou aceitar? Aí ele O chegou, conflito, né, isso! dentro, o Aí você conflito percebe interno. como é tão nítido isso, né? Então você disse sobre as pessoas não terem essa consciência, você vai sentir na hora. Quando você já começa a expandir a consciência do que é certo e errado dentro de um relacionamento, aí você já, gente, mas é certo eu receber. Qual que é o problema de eu receber? Qual que é o problema de eu assumir, né, que eu estou cansada? Porque você não quer assumir quando você tá nessa posição de Sim. fazedora, né? Aí ele chegou, sentou na cadeira, sentei, descansei. Nossa, não aconteceu nada, ninguém nem tá nem aí pra mim, né? Então A gente pensa muito no que os outros vão falar também. exato, porque foi construído isso, né? Você não expor os sentimentos dentro da feminilidade. O que que difere o homem da mulher? É a mulher, ela é vulnerável. Ela expõe verdadeiramente os sentimentos, né? Ela não esconde isso. E ela assume que ela precisa de ajuda. Eu tinha muito pode-se dizer uma crença, né, por conta do pai e da mãe. A minha mãe sempre falava assim: "Não chore na frente de homem". Então, assim, pelo que ela passou com meu pai. Hum, Hoje eu tenho a consciência que foi o que ela ela aprendeu, ela só me aprendeu. ensinou. Hoje não, antes, nossa, eu não chorava. Nossa, eu me segurava, guardava aquilo dentro de mim, porque as pessoas também falam que choro é fraqueza. Uhum, Ah, chorar é fraqueza. Então daí a gente já fica assim. já. Hoje não, tô nem aí pro que vão falar. Se eu choro, eu não ligo. Mas antes eu tinha muito assim, nossa, se eu chorar, vão achar que eu sou fraca. É, então, porque é Se eu chorar, vão construído achar isso, né? que é isso, entendeu? Mas é aquilo, tudo que você vê, que você escuta, que você vai crescendo, ouvindo. Aí você falou da vulnerabilidade, as mulheres estão perdendo a Ah, não vulnerabilidade. tem, não tem. Na verdade, elas estão usando errado, né? Porque se uma Sim, mulher, se ela se dispõe a sair com o cara a primeira noite, né? Ir para um motel, ela tá o quê? sim. Tá vulnerável, né? Ela acabou de conhecer o rapaz ali, ela vai para dentro de um prédio, dentro do apartamento. Entende que Tá tá distorcido, né? distorcido, né? Então ela se acha empoderada e aí acaba se colocando em situações de extremo risco. E a vulnerabilidade, né? A mulher, ela instalada no seu feminino, ela sabe muito bem o que ela quer e o que ela não quer, né? E ela não vai se colocar em um movimento no qual ela possa correr o risco de sair ferida, né? E Que acaba acontecendo, é o que mais acontece. As mulheres estão saindo todas feridas. exato, Aí fala assim, mas por que exatamente. que eu não consigo um relacionamento? Não está disponível, não sabe, não tem nada alinhado sobre ela, ela não se conhece. Então vai vivendo assim num ritmo hipnótico, que todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Né? Então, eu passei por isso, né? É assim que se vive. E claro, o ambiente que você convive, as pessoas que você convive estão fazendo a mesma coisa, então se torna a sua realidade ali. Mesmo que isso doa, né? Sim, Tá doendo, mas tá bom, né? Ou vai se entupindo ali de bebida, de drogas, enfim, e vai vivendo a vida camuflando, né? Isso daí, é não uma olhando máscara, para, né? exato, uma máscara, né? Aí vai chorar no banheiro, vai chorar no travesseiro, vai chorar escondida, porque por algum lugar tem que sair, né? Ou prejudicando os outros, que foi importante que você falou no início, né? Não é só os homens, né? Na questão do relacionamento tóxico, a mulher também, né? Então, é a gente entender que cada um sim tem o seu papel e é a verdadeira liberdade. É quando você entende e se coloca no seu lugar e você vê as coisas se organizando, né? As coisas voltando para o lugar. E é leve, né, É Camila? leve, Quando não? você sabe quando um relacionamento é pra ser, porque é uma coisa leve, não sei se você já passou Sim. por isso, que é uma coisa muito leve, que você nem consegue explicar, É, sim. entender, É de de tão dentro, leve né? que é. É dentro, parece que quanto mais as bagagens e você entende o que você fazia, o porquê você fazia, né? Porque é importante também a gente se perdoar, tirar essa E culpa, não né? ficar se E não culpando, ficar se né? culpando porque a gente fez conforme a consciência que a gente tinha, né? Sim, Então, de fato, tudo fica mais leve. Eu falo, eu e o Éder, a gente já tá há 11 anos juntos, então legal. a gente fala que tá 3 anos é que tá ok, mas
antes disso, foi assim, só Mas, ó, o empurrando. importante, você falou 11 anos juntos, né? 3 anos que vocês estão bem, Uhum. mas vocês não desistiram. E às vezes tem pessoas que no primeiro impasse já, Já larga vou de largar. mão. E não É, eu sempre falo, o amor, ele é uma escolha. Você escolhe estar ali com a pessoa. Claro que quando já entra na questão de agressão, sim. é outra situação. Mas você tá ali com a pessoa, vamos fazer dar certo. Sim, vamos fazer dar certo e entender também as fases, né, Nath? Eu acredito muito que o pessoal se conhece e já tá morando junto. Se Sim, conheceu, tá casado. Atropelando processos, né? Então tem uma forma de você também se posicionar no namoro, se posicionar no noivado e casamento. Aí que entra a questão do relacionamento saudável batido martelo, né? Que é quando você entende que você casou para fazer o outro feliz e não para se fazer feliz. Existe uma troca, né? Então é você olhar para a necessidade do outro. Então o maior erro hoje que as mulheres cometem é elas não aceitarem esse processo do namoro e do noivado e colocar já ir direto para o casamento sem saber como essa pessoa funciona, quais são os problemas, né, que eles tiveram e os comportamentos, né? Eu passei por um relacionamento saudável, era nítido ali desde o início que ele já estava me dando clareza de quem ele era, né? E aí, o que que acontece? Entra aí a salvadora, eu vou mudar, eu vou ajudar esse cara, ele vai ser um sim. homem que eu espero, aquela esperança que não existe, porque a gente não tem esse poder de mudar o outro, né? E É tem mulheres que individual. às vezes entram num relacionamento igual esse que você falou e não querem sair. Não querem. É a carência, né? É o medo do novo. Eu falo que as pessoas têm o medo do novo, né? O que Sim, será que vai acontecer se eu me separar? Eu não vou conseguir viver sem ele, né? Eu não vou suportar ver ele com outra pessoa. E ela não entende que ali é um padrão, que até você comentou o padrão familiar, né? Às vezes ela viu mulheres da família lutando por um homem, né? E a gente precisa entender que os nossos antepassados, né, os nossos pais, nossos avós, eles não tinham essa oportunidade de autoconhecimento, não tinham terapia, não tinha não tinha consciência, né? consciência nenhuma. Eles são sobreviventes. Eu falo que eles são sobreviventes. E a nossa geração, a gente tem a oportunidade de encontrar a verdadeira felicidade, que é, né, dizer obrigada para eles, né? Vocês trouxeram a gente até aqui e agora eu vou viver a Fazer vida mais diferente, né? feliz que eu tiver em honrar vocês. Porque a oportunidade que a gente tem hoje de tanto conhecimento, né, é quase que inadmissível, assim, aceitar certas coisas, né? Mas aí entra nessa questão das pessoas não querem olhar para o passado, e mesmo inconscientemente vivendo nele, né? Tem muita gente que vive inconsciente no passado, igual você Isso. falou, a importância dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje a gente pode fazer diferente deles. E tem gente que não quer fazer diferente. Não quer e não tem nem a consciência, né, Sim, Nath? Não fica se perguntando, né? Por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo? Tipo, tá repetindo. E se tá repetindo é porque é para mudar alguma coisa, né? Se existe tristeza é porque tem alegria. sim. Então, assim, o que eu tô fazendo de errado? As pessoas, elas não questionam, né? Elas aceitam tudo, né? Aceitam tudo que as pessoas estão falando, aceitam tudo que os Não pais falaram, questiona, não né, o porquê. questiona, Ah, mas por quê? Comece a né? fazer perguntas. Eu sempre falo. Tem Isso. dúvida? Faça perguntas. Exatamente. Porque acha as respostas, né? Então, o povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento. Então, é Sim. exatamente isso. Ai, legal. Camila, a gente vai aqui para um rápido intervalo e já já a gente volta para continuar esse assunto que tá, ó, ótimo. Tá bom. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos,
quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Quando você pensa em dentista, genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da Nath de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer a todos os patrocinadores do NatCast. Vamos voltar aqui. Camila, eu quero te fazer uma pergunta sobre como saber que o nosso feminino para as mulheres está ferido. Tem aí algumas características que dá para identificar isso? Nath, a mulher que ela não está no seu feminino saudável, ela repele, né? Então, é uma mulher que ela não quer ajuda. Ela não precisa de ajuda, ela geralmente ela não quer aprender, ela não nutre, né? Ela tudo eu falo que é num ato de egoísmo, né? Minhas regras, do meu jeito, ela não é uma mulher disposta, ela não é uma mulher relaxada, ela sempre tá bem tensa, é uma mulher que tenta dar conta de tudo. Eu tô aí bem, porque esses últimos dias eu tô um pouco relaxada, assim, relaxado que eu falo, não tá com aquele peso, né? É exatamente isso, porque a mulher, quando ela tá ferida, ela não consegue descansar. Ela sempre tá preocupada, ela sempre tá em julgamento, em crítica. Então, ela tá ferida porque ela não acredita mais na essência feminina e nem no masculino, na verdade. É uma mulher que ela não se encontra, ela não se encaixa. As coisas dão muito errado para ela, né? Tanto relacionamento quanto financeiramente, né? A abundância não vem para ela. Vem a abundância de problemas, né? Vem muitos problemas, vem muita culpa. Então a gente já entende, né? Eu já sei, na hora que a mulher abre a boca, eu já sei se ela tá saudável, se ela não tá, né? E fale aí, alguma dica para cuidar desse feminino nessas questões? No começo, Nath, que eu acredito que acontece com todas as mulheres que resolvem voltar para a sua essência, gera o desconforto, porque é como eu falo, é como se fosse uma leoa que foi criada em um cativeiro e ninguém ensinou, né? Então, descansar. Pausas. Nós precisamos de pausas. Então, vamos supor que essa mulher, ela trabalha em uma empresa, né, que às vezes tem muito desgaste, lida com funcionários, alguma coisa assim. Precisa de pausas. Então, na prática, tira uns 5 minutos, relaxa, toma uma água, que isso é se respeitar, né? Então, é a gente contemplar, que é algo que as mulheres e a maioria dos seres humanos não estão fazendo, é a contemplação.
né? Observar a natureza, observar ao redor, né? Quem são as pessoas que estão comigo, o que que elas estão fazendo, né? O que que elas precisam. E se colocar nesse papel de estar disposta a sempre deixar algo melhor. Então, eu falo assim, a mulher, ela imprime beleza, né? Então, um copo de água, você pode colocar ali uma rodelinha de limão, sabe? Sempre deixar algo melhor. Então, é um treino, né? Eu também falo, para você cuidar do seu feminino, é você fazer algo para você, não Sim. esperar os outros fazer. Um exemplo, eu vou lá, faço uma caminhada, você já tá fazendo algo para você. Sim. Eu mesmo vou pintar hoje as minhas unhas, vou cuidar do meu cabelo, vou lavar, vou escovar, vou passar um creme no corpo, isso já é o feminino, E até né? tem muitas mulheres que fazem isso, mas elas não estão no momento presente. Sim. Né? Então, eu mesma, às vezes ia no salão e já falava, eu tenho meia hora. Ela não curtia o momento, não conseguia o quê? Receber. Né? Receber uma massagem ali no couro Sim. cabeludo ou uma massagem nas mãos ali na hora de fazer a mão. Ela não quer receber. Ela faz porque tem que fazer, mas ela não curte esse momento. Ela não está no momento presente. A mulher, ela é muito do sentir. Né? Então, para a Sim. mulher, ela de fato, quando ela sente que ela já está se encaixando, né, na feminilidade, ela desfruta mais dos momentos, né? O toque, o banho, né? A alimentação saudável, o exercício físico, ela sabe que ela precisa se nutrir, fazer coisas que realmente elevam e não uma autodestruição, né? Então, ela sempre tenta buscar sempre a melhor versão para Deus, para ela e para o próximo, né? Quando a gente entende ali no princípio ali o que aconteceu, quando Deus nos criou a mulher para o quê? Para contemplação. Já deixou a gente ali no jardim, né? Para que as pessoas pudessem desfrutar ali, para que as pessoas pudessem acessar bons frutos, né? Então, hoje a mulher, ela tá muito falante também, ela não silencia. Não para né? para ouvir também, Não para né? para ouvir, nem os pensamentos dela, nem Deus, nem ninguém. Então, o silêncio também, o momento de silêncio, né? As pessoas estão aceleradas, né? Total. É em busca do quê? Né? A gente pergunta, estão em busca do quê? Hoje eu falo que é em busca de um pai, né? Em busca da presença mesmo, de paz interior, né? De encontrar a verdadeira felicidade. E isso não quer dizer que não vai ter frustrações e nem tribulações, mas é a arte de você achar o lado bom em qualquer situação, que inclusive foi o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu entendi, ativei a identidade, entendi o que estava acontecendo, aí eu começava a dar risada. Gente, o cenário estava horrível, mas o fato de eu ter me encontrado e ter entendido que tudo aquilo era um cenário de destruição por conta das minhas feridas emocionais, eu falei, gente, tem jeito, né? Eu comecei a dar risada, aí você começa a dar risada. Por quê? Porque grata, porque você tem a oportunidade de, falo zerar a vida, né? Zerou a vida, agora começa uma nova história, uma nova jornada, ser protagonista da sua história, né? E aí, quando a pessoa, ela tá muito ferida, ela também começa nessa questão da autossabotagem, né? E às vezes ela tá ferida e ela começa a ferir os outros. Isso aí É o que mais normal, tem. é a consequência, né? E ela não entende isso. Porque também a maioria das pessoas também não se posicionam, Sim. né? Porque geralmente uma pessoa, quando ela é confrontada, aí ela toma um choque, né? Agora, enquanto ela fere também outras pessoas e essas pessoas também não se posicionam, fica um loop, né? Fica um padrão. Um padrão, um fere o outro fere o outro, outro fere o outro. E, tipo, ninguém se respeita, né? Ninguém ama, de fato, o próximo, né? Porque quando você se coloca à disposição de amar o próximo, a coisa mais difícil é você não ferir, né? Não é uma que questão tem fácil, aquilo que fala, né? né, na Bíblia, ame ao próximo como a ti mesmo. Sim, e as pessoas não estão se amando, Aí né? as pessoas estão ferindo, você tá se ferindo também. Sim, sim. E aí que entra a questão que existe uma ordem, né? Tem os mandamentos, né? Se Deus... Bíblia é manual do ser humano, gente. Eu falo que os livros hoje de autoajuda e tudo mais pegaram ali tudo da Bíblia. Tudo que a gente precisa tá ali. Então, se a gente não tem alguém para falar, não, eu vou obedecer a Deus, né? É assim que ele diz, assim que eu vou ser e assim que eu vou amar o meu próximo, né? Então, é quando vive sem regras, né? Não tem regras. Faço o que quero, A hora que vou quer, a do hora que jeito que quero. Então, o ferido vai ferir. Certeza. Sim. Ô Camila, tem uma frase, né?
Que toda mulher fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre pro relacionamento ou Uhum. para homem. O que que você diz sobre essa frase? Então, aí ela diz, né? Ela confirma, né? Sim, Eu tenho o dedo podre. Agora a pergunta, por que que só vem esse tipo de homem? É essa pergunta que elas não se fazem, né? E essa sim, pergunta também que eu demorei anos para perguntar, né? E é tudo um reflexo, né? Tudo aquilo que ela internalizou, que ela teve essas crenças, virou ali o retrato que ela fez na infância é o retrato da vida atual, né? Então, o porquê? Porque ela não sabe qual é o papel do homem do mundo, ela não sabe. Ela não sabe o que que é ser um homem respeitoso, um homem de honra, um homem que está disposto de verdade matar ou morrer pela família, né? Um homem que protege. Então, ela não tem noção disso. Porque o pai não protegeu, né? Vamos supor, né? Ou o pai faleceu. Como que ela não sabe? E aí ela aceita qualquer coisa. A dose, a migalha de amor que o cara dá, ela, ai, vou aceitar que tá bom, né? Então, não ir em busca. É a base, né, Nath? A gente precisa saber estudar, porque a gente não fala só da questão emocional, é questão óbvia, biológica, né? Nós, mulheres, temos a pele mais sensível, o homem mais grosso, né? sim. Nós, mulheres, somos mais bonitas, os homens um pouco mais, Os meninos... né? Ai, os meninos aqui já Então, deram aquela olhadinha. então Ai. existe essa questão, né, da gente poder enxergar o óbvio, né, assim, A nós mulher, somos... ela é mais fraca fisicamente. Sim, O mas homem, elas ele falam tem mais isso. força, só que eu vejo que as mulheres, não, se o homem Não. pode, eu posso. Vai, se Não que mata, não pode, se né? mata tentando abrir um pote de azeitona porque não quer pedir ajuda, porque não quer assumir que Sim, precisa de ajuda, né? Então, o dedo podre é o quanto ela acredita que ela merece. sim. Né? Aí precisa trabalhar muito o não merecimento, né? Eu não mereço, mas o medo de ficar só é maior. Então ela vai aceitando isso. Aí, próximo, 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 fila, né? próximo. E aí ela não entende que o problema nem tá nas pessoas, tá nela, porque é ela que aceita. O difícil é se posicionar, falar, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não aceito isso, né? E esperar. Mas é tudo uma questão de saber que existem homens bons, existem homens dispostos, né, a de fato construir uma família, a de fato amar a sua esposa, amar a sua noiva, né, que teme a Deus, né? Eu falo assim, o primeiro ponto é, veja como que é o relacionamento desse homem com Deus. Viu como é que é? Então, há menos risco de errar. Porque também existe essa crença de um relacionamento perfeito, né, Nath? E não é assim que funciona, né? As pessoas, elas vêm com suas bagagens, né? Vêm com suas histórias. E aí é algo construído com base em princípios, né? Então, a gente entender que o dedo podre, ela não é que ela tem por enquanto. Ela pode deixar de ter. Ela pode deixar de aceitar as coisas ruins que um homem faz, né? Eu mesma passei por um relacionamento abusivo, então, tipo, eu vendo hoje, eu demorei muito, Pra sair, né, né? pra sair e, tipo, entender que aquilo não era amor, né? Porque a gente fica nessa questão e entra até numa deficiência, assim, né? Tipo, de dar uma interpretação de amor totalmente errada, né? O amor fere, né? O amor é assim que tem que E daí a ser. gente cresce com isso. Nossa, mas isso é amor? O amor, ele fere? Não é, né? Só que Não a gente é. passa por isso e começa a acreditar E aí que é entra nessa assim. questão, aí vem um rapaz que tá disposto, ela vai falar, não, esse cara numa hora ele só tá armando, né? Aí você já começa a entrar numa dinâmica ali de atrapalhar tudo, por conta de feridas mal resolvidas, né? Eu não aceito, não mereço. Tá muito bom pra ser verdade. E daí acaba se auto-sabotando de alguma Exato. forma para tentar afastar, né? Sim, sim, já começa a entrar numa dinâmica ali de desconfiança, de insegurança, e ela fala tanto, ai não, você vai me trair, você vai fazer isso, você vai, ela já Já, decreta, né? E aí vai acontecer. ô Camila, e qual é o perfil de uma mulher insegura que você sabe, você já vê e fala assim, nossa, essa mulher, ela é insegura. Como se identificar? Ela sempre tá querendo ficar no controle, né? A insegura, ela não confia. Nem em ninguém, nem nela mesma, então é eu mesma.
no início do relacionamento. Ah, onde você tá? Com quem você tá? O que você vai fazer? Você tá fazendo errado, não é assim que se faz. Então é uma mulher insegura com a vida, né? Ela, parece que sempre o mundo vai desabar, todo mundo tá contra ela, né? E ela não aceita, ela quer estar no controle porque ela não confia em ninguém. Então é pisando em ovos, né? Ela vive pisando em ovos. Tem a versão também de que ela toma certas ações querendo ser aprovada, querendo ser aceita, então meio que manipula, né, para ser aceita ali, porque é uma mulher insegura, né? Ela nunca tá relaxada, né? Ela chega num ambiente onde predomina um monte de mulher, ela já olha pro rapaz que tá com ela já para ver se ele tá olhando se ele pra tá mim. olhando, né? Então ela não relaxa, não confia em si mesma, né? Autoconfiança, autoestima de chegar e assumir quem ela é. Ela sempre tá preocupada com os inimigos, né? Quem que vai prejudicar, quem não vai. Então ela não consegue ser uma mulher solta, leve, né, e bem-humorada, né? Ela não existe isso para ela. Ela é sempre uma mulher que ela tá sempre preocupada. É assim que a gente identifica, insegura, não confia na vida, não confia em ninguém. E por que muitas mulheres reclamam, falam assim, ah, mas meu marido não me escuta, meu namorado não me escuta, meu noivo não me escuta. Por que tem muito essa questão das mulheres reclamar que os homens não escutam elas? Aí a gente entra na questão de comunicação, né, Nath? A comunicação vulnerável, que é a de expor os sentimentos, né? Inclusive, eu já estou preparando até um curso, né, um produto em relação a isso, porque o maior erro que eu vejo, inclusive, dentro dos relacionamentos é a falta de diálogo, né? Ou quando vai ter a comunicação, está totalmente errada. Então, o que que acontece? Muitas mulheres guerreiras, salvadoras, elas se colocam dentro de um relacionamento quase como um papel de mãe. Se torna mãe do marido. Então, Sim. elas não fazem o pedido, elas mandam. Você vai fazer, tá errado, só crítica, né? Lembra que a gente falou sobre elevar a pessoa? Não. E ela não assume o lugar dela, né? Então, a comunicação é cheia de crítica, de julgamento, não tem um porquê, que ela tá observando ali alguma coisa. Vou dar um exemplo, né? Você jogou a toalha em cima da cama, olha só o que você não faz nada direito. Olha essa comunicação. Sim. Então, quando você usa, por exemplo, amor, eu observei que toda vez que você sai do banho, você joga a toalha em cima da cama. Então, olha a diferença, né, do julgamento, e eu observei, quer dizer, você já está relevando já há algum tempo, né, você não explodiu. Então, antes de virar um tsunami, né, fala com respeito. Porque se a gente for olhar, Nath, provavelmente ela não vai falar da forma como ela fala com o marido, com o chefe dela. Porque que o chefe merece mais respeito e o esposo que mora com ela não fala dessa forma, né? Então eu observei, porque eu fico cansada, eu quero que a nossa casa fique mais arrumada, né? Coloquei aí uma sugestão, coloquei ali um cesto de roupa. Quando você sai do banho, você pode colocar, por gentileza, a roupa ali, a toalha ali dentro do cesto? Posso contar com você? Aí você cria um motivo, né? Para que a casa fique boa. A gente precisa entender que não é porque a gente quer, é porque é um bem para todo mundo. Então, existe essa falha dentro da comunicação, quando a gente manda. E nós não somos mães. A mãe dele já fez o papel. Então, aceite que ele veio dessa forma. E aí que entra, quando a gente usa essa comunicação vulnerável, expondo como a gente se sente em determinada situação, ele automaticamente ele vai ficar... Ele vai até assim, nossa, mas o que tá acontecendo ele não com quer ela? ferir, entende que é algo Tá mesmo de diferente, né? energia mesmo. Eu não quero prejudicar minha esposa. Eu não quero que ela se sinta insegura. Eu não quero que ela fique com medo, sabe? Eu não quero que ela fique cansada. Então, isso só começa a acontecer quando o homem entende que quando ela tem uma mulher relaxada dentro de casa, ele tem paz. O homem, ele quer paz e comida. Sim. Né? Então, quando quando a mulher dá paz, aí ele tá mais disposto a servir também, a amar essa mulher da forma como ela merece, né? Mas tudo é uma questão de respeito com a comunicação. Então, se o marido não tá ouvindo, você que tá assistindo esse podcast, é porque tem alguma coisa errada na comunicação. Eu falo que tudo é comunicação. Dentro de casa, fora, no trabalho, com seus amigos, tudo é comunicação. Se você não sabe ali se comunicar, alguma coisa tá errada. Sim, eu no meu relacionamento teve muito essa falha de comunicação, né? De a gente cobrar,
né? Tem muito... E aí você nem sabe que você tá ali, é a sua criança ferida que tá dominada. Você não me dá atenção. Era algo muito que eu falava pro Éder, eu falava, você não me dá atenção, a gente não sai nunca. Você só tem tempo pros seus amigos. O que que tô cobrando? Tô querendo atenção como se fosse uma criança. Por quê? Porque eu não tinha os meus momentos sozinhas. Era insuportável ficar sozinha, lidar comigo mesma, né? Então, precisa haver esse equilíbrio do momento casal, momento amigos, momento sozinha. Então, a cobra só de um, né? Cobra só de um eu não tenho esse amor para te dar que você tá querendo, né? Existe um equilíbrio. Então, quando a gente cobra e não expõe os sentimentos, né? Amor, eu gostaria que a gente tirasse um dia juntos que eu estou com saudade de você, né? Então, Sim. a mulher, quando ela entra muito nessa capa de fazedora, de eu tomo conta de mim, ela não assume os sentimentos, né? Ela entra num orgulho. E tem medo, às vezes, até de expressar o seu sentimento. Ela nem sabe. Chega no Sim. nível que ela não sabe. Até ela não consegue identificar o que sente. Ela não consegue identificar, mas ela não consegue dar nomes aos sentimentos, né? Eu tô triste, eu tô com saudade, eu estou insegura. Ela não. Aí que entra a vulnerabilidade. Por quê, Nath? Porque quando você expõe o sentimento, você deixa o espaço do homem fazer algo. Sim. E no início, ele não vai fazer nada. Entende? Então, você expôs ali e não vai acontecer nada. Então, esse é o início que a gente entende que a nossa força vem de dentro, né? Que o que o outro faz não interfere naquilo que nós sentimos. Então, assim, você abriu seu sentimento. Se ele não soube lidar com aquilo, então... É problema dele, É né? problema dele, mas né? assim, eu falo, porque às vezes tem questões, eu expus meu sentimento, a pessoa não falou nada, então eu não vou expressar, porque se eu não expressar, eu não vou me machucar. Isso. E não, é sobre o outro, eu falo o que eu sinto, aí Uhum. o que o outro fizer com aquilo, ou falar, é ele, é Exato. sobre ele, mas eu fiz a minha parte, Sim, né? aí você fica livre, porque você não fica guardando, porque de alguma forma você vai canalizar essa energia, ou você vai comer, ou você vai brigar com alguém, Sim. né? Então aí que começa a entrar na questão de acabar ferindo outras pessoas simplesmente porque você não olhou pro seu sentimento, né? Então o que o outro faz, de fato, É porque não você, interfere. nós mulheres, quando a gente fala, a gente sempre espera alguma coisa, uma reação Isso. ou uma palavra. Hoje não, já não espero mais. E quando você não espera, é a mesma coisa no trabalho. Em tudo, hoje, o que eu faço, eu não fico criando expectativa, Uhum. criando, nossa, vai... Porque você acaba se frustrando. Então, quando você não cria, você é surpreendido. É a arte da espera, né? O Sim. feminino tem essa arte da espera, né? A gente espera o nosso ciclo menstrual, a gente espera os 9 meses de gestação, a gente sempre está esperando, porque inclusive é um dos papéis da feminilidade, levar esperança para as pessoas, né? De um Sim. mundo melhor, de uma situação que vai melhorar. Então as pessoas, elas buscam isso em nós, né? E essa esperança de um mundo melhor, de uma situação melhor, de um relacionamento melhor. E é o que você falou, a gente às vezes abre, né, ali nosso sentimento e a gente espera que isso seja curado, né, de que isso seja saciado, mas a mulher madura, feminina, ela entende que a questão é com ela e o que o outro faz é problema dele. Sim. Ô Camila, e qual o melhor caminho para um relacionamento saudável, ali no papel da mulher? O melhor caminho, Nath, é entender quem ela é como mulher, a essência, né? É um processo. Eu digo que é um processo porque é uma desconstrução de tudo que a gente ouviu, viveu, viu, né? E a primeira coisa que eu falo é qual é a sua história? Observar, né? Olhar para a história, né? Porque entra muito aí na questão do pertencimento, né? Situações ruins, geralmente a gente não quer lembrar e nem quer aceitar, né? Eu, por exemplo, eu passei por um relacionamento abusivo, mas eu tenho 2 filhas com ele. Se eu não tivesse passado por isso, eu não seria mulher, eu não estaria aqui no podcast falando sobre isso e abrindo os olhos de outras mulheres, né? Mas eu preciso aceitar, entra na questão da aceitação e do perdão, né? Então, a mulher, para ela começar a ativar essa essência, como a gente falou, sair desse lugar de vítima, olhar para a sua história, precisa olhar para a história. O que você construiu até aqui, o que você fez, o que você sentiu, né? E entender, ressignificar, se perdoar, tirar a culpa. É um processo, não adianta, né? E é difícil que hoje muitas não estão dispostas a passar por isso, né? E quando a gente entende que a nossa função aqui no mundo é
de fato, salvar outras mulheres, né? Salvar outras vidas da onde elas estão, a gente se dispõe, né? A olhar, ai meu Deus, mais uma. E aí olha a cura, e aí você tem ali a sua experiência ali para contar, né? Então, a primeira chave é, olha para sua história. Ativa essa identidade, o que de fato é a função da mulher no mundo, né? O que o nosso corpo aponta, né? A nossa voz é mais fina, o nosso corpo é mais frágil, tudo é diferente, tudo é mais delicado, tudo aponta para algo, né? Se a caneca foi feita para colocar bebida, a cadeira para sentar, não aceitar que a gente veio sem nenhuma função. Né, que não existe uma função para nós, que não existe uma identidade única, não faz sentido, né? Eu ser diferente de você, você ser diferente de mim, existe algo por trás, né? Existe um plano perfeito e agradável de Deus para as nossas vidas, né? Então é sair desse lugar e ir em busca disso. O que Deus tem para mim? O que Ele espera de mim? Por que a minha história é dessa forma? O que eu posso ajudar? Né? Hoje as pessoas elas gostam de histórias de heróis, né? Mas às vezes coloca numa situação que existem só heróis de fora. Agora, se você olha a sua história, você vai ver que você também é uma grande heroína, né? E disposta e se colocar à disposição de salvar outras pessoas. Ô Camille, qual foi assim uma das maiores transformações que você teve com alguma aluna sua? Que foi assim, nossa, essa transformação. Foi a da Ana. E olha que nem foi tantas aulas assim, mas uma pessoa disposta, ela entendeu, principalmente o controle, ela estava numa situação ali que tinha mudado de cidade e estava ainda toda enroscada com o namoro já de 4 anos, então os dois estavam dispostos, né, a resolver essa situação, mas a mulher, como a gente falou, ela é influência, né? Sim. Então ela começou esse resgate dessa feminilidade dela. E aí, quando eu vi o noivô, casou, os dois morando de frente para a praia, os negócios deslancharam, e aí teve a cura, claro, o lado espiritual da endometriose, né? Foi Caramba. quando ela entregou o controle para Deus ali, que foi no casamento, inclusive, foi algo assim, surreal, e foi curada da endometriose. Eu falei, gente, Deus é demais, porque realmente entregou uma possibilidade dela engravidar agora, né? Com o ciclo tudo certinho. Então, é se instalar, né? Então, quando eu falo assim sobre a questão de você encontrar a sua verdadeira identidade, é em Deus, né? Eu, como mulher cristã, eu falo que assim, a espiritualidade, ela está muito ligada a essa situação. Então, tudo se torna paliativo. Existe um buraco dentro de nós que só cabe Deus. Existe um buraco dentro de nós que só cabe Deus. Não cabe terapia, não cabe mentoria, não cabe constelação familiar. Existe um lugar exatamente para Ele. E quando a gente se entrega, se coloca à disposição, aí Ele faz o que a gente não daria conta de fazer. A cura, né? As situações sobrenaturais que acontecem. Então, a gente está disposta a se colocar no nosso lugar, no qual Ele disse, primeiramente. Ai, que lindo. Tô arrepiada aqui, hein? Camila, como que o pessoal te encontra? Fala aí suas redes sociais. Você também tá aí lançando um workshop. Como que faz o pessoal te encontrar para estar participando? Meu Instagram é camisfrade1. Vou fazer o workshop no dia 26 de julho, às 20 horas. É um workshop no qual eu vou entregar a chave, né, para descobrir a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência. Tenho também o meu e-book, vocês podem ir no link da bio também, tem o meu e-book O Resgate, no qual eu conto também sobre a minha experiência, né, e as camadas de identidade, né, que a gente vai desconstruindo, que a gente vai se encontrando. E o TikTok, se eu não me engano, tá Camila Feminilidade, Camis Feminilidade. Camila, quero te agradecer por estar aqui no Natcast, falando um pouco da sua história, trazendo conhecimento aí para o público, para as mulheres. Creio que vai ajudar aí muitas. E quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa?
Obrigada a você, Nath, pela que oportunidade agradeço. de falar um pouco sobre esse assunto. Eu tô muito Temos grata que marcar mesmo. outro podcast, Ai, porque olha, tem assunto, hein? Tem muito assunto. E mulheres, não aceitem menos do que vocês merecem. Existe uma identidade real para cada uma de vocês. Eu chamo minhas seguidoras de rainhas, né? Então é o momento de a gente se posicionar, de a gente não aceitar migalhas de ninguém e entender que existe um pai que te criou e olhou por você e tem uma história perfeita e agradável. Ai, obrigada, Camila. Quero agradecer a todo mundo aí de casa. Já se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho e te espero no próximo Natcast.